Ó, quando a gente vai dar uma olhadinha aqui na parte de física, né? Tudo na física a gente adota um referencial, né? Então, seja um referencial de comparação, né, de análise, seja do que for. No estudo dos movimentos também temos isso. Então, veja, quando eu tenho um carrinho, então tem um carrinho aqui, ó, e ele está se movimentando, ó, e eu digo que a velocidade dele é de, por exemplo, 10 quilômetros por hora, o que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo o seguinte, eu estou dizendo que isso é a velocidade dele. Se ele aqui está com sinal, né? Se não tem nada aqui é positivo, eu estou dizendo que essa velocidade que ele está percorrendo nesse sentido é o sentido positivo da via. Então, essa é a grande questão, galera. Veja, vou apagar aqui para a gente explicar isso. Então, quando eu tenho uma velocidade, ela pode ser positiva ou negativa. Isso trata do sentido da via. Então, imagina que você tem uma pista, vou fazer na horizontal, acho que é melhor. Eu tenho uma pista aqui, ó, e aí no meio dela aqui a gente tem uma separaçãozinha, e aí o que é que acontece, ó? Imagina que eu tenho um carro que ele tá nesse caminho, certo? Tem esse carrinho aqui, ó, e ele tá indo nesse sentido. E eu tenho um carrinho que tá vindo nesse sentido, ó, tá vindo para cá, certo? Vamos dizer que os dois têm a mesma velocidade. Vamos dizer que a velocidade desse cara é de 20 quilômetros por hora e a desse cara também é de 20 quilômetros por hora. Veja, quando a gente vai fazer as análises, né? O que é que a gente precisa fazer? A gente precisa adotar um sentido positivo para a via, para o caminho que ele faz. Então, por exemplo, eu escolhi aqui, nessa execução, adotar que o sentido positivo é da esquerda para a direita, beleza? Então, indo da esquerda para a direita, né, no sentido desse cara, no caso, indo aqui para a direita, no caso, né, é o sentido positivo. Então, tudo que tiver se encaminhando para a direita é o sentido positivo, logo, eu vou poder afirmar que quem está no sentido da direita, é positivo. E quem está no sentido para a esquerda, né, dessa via, ele vai ser negativo. Então quer dizer que a velocidade desse cara é de menos 20 quilômetros por hora e desse cara é mais 20 quilômetros por hora. Beleza? Então é um referencial de sinal. Que aí a gente lembra, né? Essa primeira adoção, a gente vai falar sobre a ideia de movimento, né, retrógrado e progressivo. Tranquilo? Então, se a velocidade é positiva, é porque o movimento é progressivo, ele está no sentido positivo. Se a velocidade é negativa, ele está no sentido retrógrado. Então, ele está no sentido negativo. Beleza? E aí, qual é o detalhe agora? Ó, isso é para a velocidade. Quando a gente vai agora colocar outro elemento que a gente vai chamar de aceleração, o que é que vai acontecer? Veja, a aceleração, deixa eu só diminuir esse carinha aqui. A aceleração ele vai ter um papel semelhante. Só que o que é que ele vai afetar, né? Ele vai ter dois tipos, né? Vai ter o movimento acelerado e vai ter o movimento de desaceleração, né? Que a gente costuma até, né, se organizar, né? Quando vai falar de movimento acelerado e retardado, né? Tipo, é porque senão é um pouquinho feio, mas a gente poderia chamar de acelerado, e retardado são os dois principais, mas a gente pode chamar de uma desaceleração, seria melhor. Então veja, quando a gente vai se organizar, eu tenho algumas situações que podem ocorrer. Pensa assim comigo, ó, tem uma velocidade para cá, né? Imagina que é um bloquinho. Se você empurrar essa velocidade aqui no mesmo sentido, ele vai estar ganhando velocidade, não é isso? Então imagina, você está empurrando um bloco
no sentido que ele está, ele não vai mais rápido, certo? Então, quando eu tenho, nesse caso aqui, né, que eu estou colocando, ó, imagina que eu tenho uma aceleração aqui, né, que está no mesmo sentido da velocidade. Então, a aceleração não está no sentido positivo. Então, quando você tiver uma situação feito essa, que velocidade e aceleração tiverem o mesmo sinal, então veja, tem que ter o mesmo sinal. É um movimento acelerado. Por quê? Eu estou empurrando, é como se eu estivesse empurrando o carro no mesmo sentido. Agora, imagina que eu tenho essa mesma situação aqui agora positiva, só que ao invés de eu estar empurrando esse carro, eu estou segurando ele, eu estou puxando ele aqui contra o sentido. Então, vê, o carro estava andando para o sentido da direita. Se eu tentar segurar ele, puxar ele para a esquerda, ele iria diminuir um pouquinho, né? Então eu ia atrapalhar. Então, quando eu tenho uma aceleração no sentido contrário da velocidade, né? Eu estou indo contra o movimento. Essa ideia é de um movimento retardado ou uma desaceleração. Beleza? Poxa, Lucas, e quando eu for trabalhar com os sinais, né? Quando está com o sinal negativo, a mesma ideia. O sinal negativo, né? O sentido negativo é só uma orientação. Então, eu estou dizendo que esse cara está se movimentando com 20. Só que como ele está no sentido negativo, é menos 20. Então, se eu colocar uma aceleração no mesmo sentido dele, né? Seria uma aceleração negativa, porque ele está no sentido negativo, ó. Então, se eu tenho velocidade e aceleração iguais, né? No mesmo sentido, a gente diz que ele é acelerado. Imagina que eu estou empurrando o bloco. Eu estou empurrando o bloco no mesmo sentido. Eu estou empurrando o carro no mesmo sentido que ele está indo. Então vai aumentar a velocidade. Agora, se eu pego ele e vou tentar, né, segurar ele ou empurrar ele no caminho contrário, eu estou atrapalhando, eu estou reduzindo. Então seria um movimento retardado. Se ele está indo no sentido contrário dessa velocidade, aí essa velocidade não está no sentido negativo, ele não está indo contra ele. Se ele está no sentido contrário do movimento dele, ele está indo para a direita. Só que a direita é um sentido o quê? Positivo. Beleza? Então, organização. Se você quiser, né, se organizar melhor, você faz a verificação. Qual é o sentido positivo, né? Feita a velocidade. Tá? A velocidade indo para a direita é positivo. Se eu tiver alguém indo para a esquerda, é negativo. E isso também vale para aceleração. Se eu tiver uma aceleração indo para a esquerda, ela seria negativa. Se ela fosse para a direita, ela seria positiva. E aí a gente chega na conclusão. Quando a velocidade tiver o mesmo sinal, né? Então, sinais iguais, né? Então, aceleração e velocidade tiverem o mesmo sinal, ela é um movimento acelerado, beleza? Então, mesmo sinal, sinais iguais, é um movimento acelerado. Se velocidade e aceleração têm sinais diferentes, é porque esse movimento é retardado, é uma desaceleração. Então, de novo, vamos pensar nesse exemplo de novo. Imagina que você está fazendo uma forcinha, né, para ajudar alguém ali para sair. Se você empurra o carro, né, então vou baixar a tela aqui um pouquinho. Ó, vamos dizer que eu empurro esse carro. Não tô olhando o sinal, nada. Tô só vendo aqui. Se eu empurro esse bloco para cá e tem outra pessoa empurrando esse bloco para cá, os dois não estão no mesmo sentido, então os dois estão se ajudando. Agora, se uma pessoa empurra para cá, para a direita, e outra empurra para a esquerda, um está atrapalhando o outro. Então é justamente isso, ó. Se eu tiver
velocidade e aceleração no mesmo sentido, eles estão se ajudando, ele está acelerando. Agora, se eu tenho uma situação feito essa, ó, que a velocidade está para cá e a aceleração está para cá, né, está no sentido contrário, um está atrapalhando o outro, beleza? E aí, se os sinais mudarem, se eu mudar a localização, não tem problema. A questão todinha é analisar o sentido que eles estão. Então, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar a seguinte situação aqui agora. Deixa eu dar um exemplo para a gente ver. Um exemplo numérico, ó. Vamos dizer que você está com uma velocidade de 30 quilômetros por hora. E aí você vai ter uma situação, ó, que a aceleração é de 2 metros por segundo ao quadrado. Aí você vai olhar o seguinte, a velocidade não está positiva, a aceleração também, então os dois estão no mesmo sentido. Então ele está sendo acelerado. Agora, se eu tivesse com os mesmos 30 quilômetros, só que agora, ao invés de eu estar acelerando no mesmo sentido que ele, né? Eu vou mudar o sinal para dizer que estou no sentido contrário a ele. Então o sinal está dizendo o quê? Eu estou no sentido contrário de 2 metros por segundo ao quadrado. Ó. Eu não estou com um valor negativo e aqui não é positivo. Então eles estão em sentidos contrários. Se eles estão em sentidos contrários, esse aqui vai ser uma desaceleração. E aqui foi uma aceleração. Beleza? E aí qual é o cuidado agora? Mesmo assim, para o sinal negativo, é o mesmo princípio. Então, o que é que eu olho? Bem, imagina que eu tenho uma velocidade agora de menos 20 quilômetros por hora. Então, menos 20 quilômetros por hora não é que ele está indo de ré. Não confunde isso. É que ele está se movimentando no sentido contrário a um sentido que eu adotei. Então, um exemplo que eu dei, né? Se você está indo para algum lugar, né? Então você tem uma via lá, então, sei lá, tô na Agamenon. Você está passando na Agamenon, você está descendo, tem carros que estão indo no sentido contrário. Então, o seu sentido pode ser um sentido positivo e os outros carros que estão voltando na via um sentido negativo. Então é justamente isso. Não quer dizer que ele está indo de ré, quer dizer que ele está indo no outro sentido da via. Então, se ele está indo no outro sentido da via, se eu tivesse uma aceleração de menos 2 metros por segundo ao quadrado, né? Então veja, o sinal que ele está é negativo, esse também é negativo, eles estão no mesmo sentido. Então imagina que a aceleração está empurrando ele. Então ele está empurrando em que sentido? No sentido que ele está andando. Então aqui seria um movimento acelerado. Se eu pego agora os mesmos menos 20 quilômetros por hora, e eu vou ter agora uma aceleração no sentido contrário. Ó, ele está no sentido positivo, 2 metros por segundo ao quadrado. Então, o que é que eu sei? Ele não está indo de ré, ele está indo no outro sentido. Então, ele está indo no sentido da via, só que a aceleração está contra o movimento dele. Então, se a aceleração está contra o movimento dele, se ele está indo no sentido, ó, ele está positivo, se ele está positivo e esse cara está negativo, eles estão indo em sentidos contrários. Então, é como se eu tivesse empurrando ele para o outro caminho. Ó, a velocidade está para. Deixa eu botar aqui. Oi, cadê tu? Ah, a velocidade está para cá, por exemplo, que é o sentido negativo. Se o mais é o sentido contrário, né? Então ele tem que estar para cá. Beleza? Então esse seria o sentido positivo. Então a questão é a gente entender que quando eu digo os sentidos positivo e negativo, eu estou dizendo a direção que ele está indo. Então o menos 20 está dizendo que ele está indo para o sentido dos negativos. Só que o mais está dizendo que a aceleração está indo no sentido contrário. Se um está indo no sentido contrário do outro, né, eles estão se confrontando. Então é como se tivesse um atrapalhando o outro. Então aqui seria uma desaceleração. Beleza? Então a dica que eu dei aqui é você lembrar do quê? Se a aceleração e velocidade estão no mesmo sentido, né, então se os sinais são iguais, é porque é um movimento acelerado.
Se eles estão em sentidos diferentes, é uma desaceleração. Beleza? Aí é a dica que eu dou para você lembrar um pouquinho mais fácil. Tranquilo?